meninos! Alô, meninas! Aqui é o professor Ezequiel Santos. Vamos aí com mais uma aula de Geografia com a sua TV Escola Jaboatão. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os paralelos e meridianos. A gente vai falar também sobre a localização no espaço. Nós vamos retomar o que nós trabalhamos numa aula anterior, com relação à localização norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais e também os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Observa aí na tela, para a gente começar a nossa aula, que o que diz o texto? Conhecer apenas os pontos cardeais e colaterais não é suficiente para localizar com precisão um determinado lugar. Então, saber o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste, não é suficiente para você saber aonde se encontra um determinado ponto, tá? Por isso, foram criadas as linhas imaginárias da Terra. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Vem aqui comigo que eu vou te explicar o seguinte. O que são os paralelos? São linhas imaginárias que cortam a Terra de maneira horizontal. Veja, linhas imaginárias. A gente imagina que essas linhas estão ali para poder ajudar a gente a se localizar no espaço. Então, são linhas que cortam a Terra de maneira horizontal. Observe aí na imagem onde tem o nome paralelos. E, neste caso, aqui, ó, os paralelos. E nós temos também os meridianos. Os meridianos são linhas que cortam a Terra de maneira vertical, tá? De um ponto para o outro de maneira vertical. É importante destacar que tanto os paralelos como os meridianos, eles têm uma linha central, uma linha de referência. Nos paralelos, as linhas, ou melhor, a linha central, nós podemos chamar de equador, tá? Enquanto nos meridianos, nós podemos chamar a linha central de Greenwich. Nós chamamos de Greenwich porque foi assim determinado, tá bom? Então, observa aí na imagem, pode abrir aí o slide, veja, observa o slide, que os paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra de maneira horizontal e definem a latitude. Vem aqui comigo e você deve ter percebido que surgiu um termo novo aí. Ezequiel, o que é latitude? Latitude é a distância em relação à linha do Equador. Lembra que eu falei no slide anterior que a linha do Equador é a linha central? Então, os paralelos, eles definem a latitude e a linha central é o Equador e esta linha central, qualquer distância para ela, nós medimos em graus, tá? Que vai de 0 a 90 graus sul e 0 a 90 graus norte. Latitude é a distância para essa linha do Equador medida em graus. Geralmente nós mensuramos a distância em centímetro, metro, quilômetro. No caso da latitude, a distância ela é medida em graus e ela pode variar do Equador, 0 até 90. Se está na parte de cima, está no hemisfério norte. Hemisfério é parte. Se está na parte de cima do Equador, hemisfério norte. Se está na parte de baixo, hemisfério sul. Então perceba, quando eu falar assim, localiza o ponto no hemisfério norte, eu estou falando da parte de cima acima do Equador. Se eu falar assim, localiza um ponto no hemisfério sul, estou falando da parte que está abaixo da linha do Equador, tá? Pelo menos pelas referenciadas que nós temos. Se você esquecer, você pode lembrar de uma musiquinha que você cantava assim, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, latitude é a distância para o Equador chegar, tá? Eu não sei cantar, aqui não é o The Voice, mas ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, latitude é a distância para o Equador chegar. De 0 a 90, ela pode variar. Ou norte ou sul, para melhor ficar. Beleza? Então, se eu falar em latitude, eu tenho o hemisfério norte e hemisfério sul. Se eu falar em latitude, eu também tenho a linha do Equador,
outras linhas principais. Além da linha do Equador, eu tenho outras linhas principais. São elas: o Trópico de Câncer, que está no hemisfério norte, acima da linha do Equador, a mais ou menos 23 graus de distância da linha do Equador. E nós temos o Círculo Polar Ártico. Abre aí na tela, por favor. Nós temos o Círculo Polar Ártico, que está a uma distância de 66 graus e 33 minutos da linha do Equador. Mais ou menos 66 graus. E então, essas linhas horizontais, são linhas principais, tá? No hemisfério norte. As linhas principais horizontais no hemisfério sul seriam o Trópico de Capricórnio, mais ou menos 23 graus de latitude sul ao sul do Equador, e o Círculo Polar Antártico. Observa aqui, ó, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Olha aí na tela o seguinte. Observa que o Brasil, se você conseguir localizar o Brasil, se você não conseguir, vem aqui comigo que eu vou te ajudar. Essa região aqui, ó, observa bem onde eu estou marcando, essa região é o Brasil, beleza? Agora, observa na tela, abre a tela, observa que o Brasil ele é cortado por duas linhas horizontais. A linha do Equador e ao sul, o Brasil também é cortado pelo Trópico de Capricórnio. A gente vai falar mais sobre isso em uma outra aula, tá bom? Então essas são as linhas principais da latitude. Latitude, que é a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra para a linha do Equador. Pode variar de 0 a 90 graus norte ou de 0 a 90 graus sul. Aí nós temos mais uma imagem dos paralelos principais e, além dos paralelos principais, nós temos as zonas de alta, média e baixa latitude. Observa aqui, ó, toda essa faixa que está dentro do Trópico de Câncer e dentro do Trópico de Capricórnio, nós temos a zona de baixa latitude. Tá? É uma zona, inclusive, mais quente do planeta. É uma zona de maior temperatura quando estamos ao nível do mar. Já nessas áreas, no caso aqui no hemisfério norte, acima do Trópico de Câncer e entre o Círculo Polar Ártico, nós temos a zona de latitude média e a partir do Círculo Polar Ártico nós temos a zona de alta latitude. Então, se eu tiver um ponto aqui, tá? E outro ponto aqui, este ponto ele vai ter maior latitude, porque está mais distante do que este ponto aqui, tá bom? Outra coisa, se eu vou para uma área abaixo do Trópico de Capricórnio e entre o Círculo Polar Antártico, observa aí na tela, eu vou estar em zona de média latitude. Enquanto abaixo do Círculo Polar Antártico, eu tenho zona de alta latitude. Então, observe que a partir da latitude, eu posso dizer o que é baixa latitude, média latitude e alta latitude. Isso também vai determinar, vem aqui comigo, a temperatura. Mas é um outro assunto, mas deixa eu te ajudar aqui. Quanto mais próximo do Equador, com relação à latitude, a temperatura é maior, é mais quente. Quanto mais a gente se distancia do Equador, com relação à latitude, a temperatura diminui. Por exemplo, essas regiões são regiões bastante frias, beleza? E aí, nós vamos definir os meridianos. O que são meridianos? São linhas verticais que cortam a Terra, tá? E definem as longitudes. Longitudes é a distância em relação ao meridiano principal, o meridiano de Greenwich. Como você vê aí na tela, nessa imagem que eu mostrei, a gente tem o meridiano de Greenwich. Aí, observa que nós temos, se eu dividir uma linha vertical, nós temos dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Observa aí no slide que o hemisfério leste é chamado de oriental, no seu lado direito, e porque é leste, oriente, e nós temos o hemisfério oeste, que é o hemisfério ocidental, tá? Então, observe que a longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 a 80 graus leste ou oeste. Como você vê na imagem, o meridiano principal é o meridiano de Greenwich. E aí, gente,
para a gente finalizar a nossa aula, eu vou deixar um desafio para vocês. Você vai pegar lá uma folha de caderno ou de ofício e vai desenhar 2 círculos, tá? No primeiro círculo, você vai dividir, primeiro círculo, olha, observa aqui para mim, tá? Olha aqui para mim, você vai dividir esse primeiro círculo ao meio, na vertical, vai passar uma linha na vertical e vai pintar o lado oeste, tá? Você vai dividir, vai fazer um círculo, dividir ao meio e pintar o lado oeste. No segundo círculo, você divide ao meio, só que na horizontal, e vai pintar o lado que faz referência ao hemisfério sul, beleza? Então é isso, um forte abraço para vocês, até a próxima aula e fiquem com Deus. Valeu!